Boa noite. Boa noite. Pressionado pela oposição, Itamaraty vai liberar documentos que podem ligar Lula ao Odebrecht. Após 3 meses, acaba a mais longa greve dos professores paulistas. Itália suspende de novo a extradição de Henrique Pisolato, condenado no mensalão petista. Ministro da Saúde articula a volta da CPMF, mas ministro da Fazenda descarta. No Dia dos Namorados, casais têm programa garantido, mas os solteiros também se divertem e muito. E na série Cara de São Paulo, a Pinacoteca chega aos 110 anos disposta a se renovar sempre. Cerca de 700 camelôs com permissão para trabalhar nas ruas da Sé e da Moca terão que sair do local em até 30 dias. O objetivo da prefeitura é transferi-los para a Feira da Madrugada no Brás, mas a medida vem gerando polêmica. Desde que a medida foi publicada no Diário Oficial do município, Dona Maria das Neves perdeu a tranquilidade. Ela trabalha há 5 anos nesta barraca no centro de São Paulo. Tem a permissão da prefeitura e paga uma taxa de cerca de R$1.000 por ano para trabalhar na rua. A vendedora diz que a mudança para a Feira da Madrugada só vai trazer prejuízo. Porque a rua está liberada para todo mundo trabalhar. Agora o que tem o documento que paga tudo certinho não tem condição de trabalhar. Os cerca de 700 camelôs cadastrados na prefeitura terão um prazo de 30 dias para deixar os seus pontos de venda aqui na rua. A medida inclui os comerciantes da rua 25 de março. Todos terão 10 dias para fazer um novo cadastro e pleitear uma vaga na Feira da Madrugada. A prefeitura justifica a decisão alegando que a medida vai facilitar a locomoção de pessoas e viabilizar a fiscalização do comércio irregular. 1.200 vagas serão disponibilizadas na Feira da Madrugada, no Brás. Destas, 240 estão reservadas para idosos e deficientes físicos. Lá não vamos ter condições de sobrevivência, porque nós vendemos no varejo e lá é uma área de atacadista. Tem que ser fabricante para poder trabalhar lá. Nem todos que têm um box na Feira da Madrugada têm a situação regular e, por isso, também estão preocupados. Segundo a Federação do Comércio Popular, são cerca de 400 comerciantes. A federação afirma que houve um erro no recadastramento. Aqueles que o marido e a mulher trabalhavam e que ficou os dois termos no nome dele e que só foi concedido um TPU, que também tem que ser analisado primeiro essa situação, para que nós podamos depois receber as demais pessoas que estão vindo aí. Primeiro, teria que chamar todo o pessoal que está na listagem de 2008, de 2012, sentar e conversar e ver caso a caso. Depois, o que regularizar todos que estão aqui dentro, aí chamar o pessoal da rua. Isso é o correto. Nádia está aqui desde que a feira foi criada, mas não conseguiu homologar a permanência. Nosso cadastro está na Prodan, não é documento falso. Meu nome está na Prodan com o meu número de código de barra. Se eles tiverem boa vontade de puxar na Prodan, eles sabem quem estava aqui. Não existe isso. Como que você quer tirar algo das pessoas que estão aqui desde o início? Hoje o prefeito Fernando Haddad falou sobre a retirada dos camelôs no centro da cidade. A solução para o problema só veio com a ordenação da Feira da Madrugada. Agora, para a nossa governança sobre a feira ser completa, nós precisamos ocupá-la. Esse é o ponto. Se nós mantivermos 1.600 boxes desocupados, nós não vamos conseguir manter a governabilidade daquele espaço que é precioso para o Brás. Hoje é Dia dos Namorados e quem já tem um par está com o programa garantido. Mas nossa equipe foi às ruas para mostrar também como solteiros se divertem nesse dia. 7 da noite, os trovadores urbanos estão se preparando para mais uma serenata e um casal hoje vai ficar ainda mais apaixonado. Você é algo assim, é tudo pra mim. É o primeiro ano de Rafael e Jéssica juntos e ele resolveu surpreender contratando um musical. Dá um pouquinho de vergonha, mas foi bem legal, foi bem bonito. Os trovadores urbanos celebram há 25 anos o amor na cidade de São Paulo. O grupo começou justamente em um Dia dos Namorados.
A vida está muito corrida, todo mundo vivendo loucura, mas está todo mundo se apaixonando, todo mundo tem um amor, tem uma família. É difícil nomear uma serenata que tenha marcado, porque na verdade todas marcam, né? Que é sempre essa emoção que você viu aqui que a gente passa, né? Cada serenata é como se fosse um amor novo pra gente, né? Mas nem tudo são flores nesta data. Afinal, tem muita gente que vai passar o Dia dos Namorados desacompanhada. E aí, como faz? Tem gente que jura de pé junto que não liga, mesmo sendo o único solteiro da mesa. A gente fica sossegado. Não tem que comprar presente. Graças a Deus, também a gente pode gastar em cerveja. Eu prefiro passar sem mesmo. Por quê? Essa acomodação. Mas tem muita gente sim em busca de um companheiro, uma companheira, um novo amor. E para dar uma forcinha, esse bar organizou o Arraiá dos Solteiros. E tem até correio elegante, que é o WhatsApp de antigamente. A Lívia é a cupida da noite. De prancheta na mão, ela vai daqui e ali distribuindo bilhetinhos. A Jaqueline recebeu o dela e parece que gostou. Eu gostei, fiquei feliz. Mas ele tá tímido, não se identificou. Ela resolveu mandar uma mensagem de volta para o Gustavo. Será que agora vai? Estamos tentando, né? Por enquanto a gente não teve certeza se funciona ou não, mas estamos investindo, né? Se vai dar certo, só o tempo dirá. Com ou sem um par, o romance e a azaração estão no ar. Dois partidos de oposição, DEM e PPS, querem convocar o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, para explicar denúncia de que um memorando no ministério propôs burlar a lei para blindar o ex-presidente Lula. De acordo com o jornal O Globo, o diretor do Departamento de Comunicações e Documentação do Itamaraty, João Pedro Correia Costa, emitiu ordem para que documentos classificados como reservados entre 2013 e 2010 e que citam a construtora Odebrecht fossem reclassificados para secretos. A Odebrecht é investigada na Operação Lava Jato sobre o esquema de corrupção na Petrobras. O diplomata, segundo o Globo, enviou um memorando a colegas do Itamaraty depois de receber um pedido da revista Época, baseado na Lei de Acesso à Informação, e citou a suspeita de envolvimento de Lula em negócios da empreiteira no exterior. Em abril, o Ministério Público Federal decidiu investigar se Lula praticou crime de tráfico de influência, beneficiando a Odebrecht em contratos fora do Brasil, financiados pelo BNDES. A reclassificação sugerida pelo diplomata adiaria em até 10 anos a divulgação dos documentos. Papéis considerados reservados perdem o sigilo em 5 anos. O secreto só depois de 15 anos. Por isso, os documentos relacionados às operações da Odebrecht no exterior até 2010 já poderiam ser divulgados este ano. Agora à tarde, o Itamaraty resolveu liberar os documentos que ligariam Lula à Odebrecht. A informação foi confirmada depois de uma conversa entre o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, e o ministro interino Sérgio Danesi. O Ministério deve defender em nota a ser publicada ainda hoje que o procedimento citado pela reportagem do jornal O Globo foi regular. Para o presidente do PT, Rui Falcão, a informação de que o Itamaraty agiria para vetar acesso a documentos é mais uma tentativa de atingir Lula com vistas às eleições de 2018. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, estaria articulando a volta da CPMF. Segundo os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, Quioro estaria negociando com governadores um modelo de arrecadação de recursos para a saúde, inspirado na CPMF. O imposto sobre os cheques tinha valores destinados integralmente à saúde. O imposto foi extinto em 2007. No Congresso do PT, Quioro disse que uma ideia seria estabelecer um piso de movimentação financeira sobre a qual incidiria a taxação. A volta do imposto é defendida dentro do PT. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. O PT está reunido num congresso, no hotel mais luxuoso de Salvador. Pois é, não digo que seja um senso de oportunidade maravilhoso, porque numa situação como essa, fazer um congresso, um partido está reclamando de caixa, num hotel de luxo, digamos, no mínimo, uma imprudência. E aí vai o ministro Quioro e defende lá a volta do CPMF.
A Dilma vive dizendo aí que nenhuma derrota dela no Congresso se compara com a derrota que o Lula teve no caso da CPMF. Ora, então ela está querendo bater mais esse recorde do Padim? Será isso? Porque está provado que a CPMF não ajuda em nada o pobre. A saúde está em péssima situação depois de anos e anos gastando dinheiro engessado do orçamento. Lá no Congresso do PT, no luxuoso Hotel Baiano, também foi defendida a ideia de um imposto sobre grandes fortunas. Foi a ideia maravilhosa que o François Mitterrand teve na França, teve que recuar correndo um ano depois para evitar uma debandada de capitais para outros países. Outro presidente socialista francês, o atual, François Hollande, tentou coisa parecida e também já está sendo obrigado a recuar porque as consequências desse tipo de imposto são muito funestas. A CPMF é um imposto indefensável e não resolve nada, problema de caixa do governo. O que resolve o problema de caixa do governo é ter mais coerência nos gastos, roubar menos e não ter sempre essa tentação de meter a mão no bolso do contribuinte e deixar o pobre, ao Deus dará, sem o serviço público minimamente decente para atendê-lo. Então, a CPMF e o imposto sobre fortunas é uma tentativa populista que o governo está fazendo de mostrar que todo aquele prejuízo que o trabalhador teve que arcar para compensar as pedaladas e as pataquadas econômicas do primeiro governo Dilma está sendo compensada por medidas da tradicional esquerda. Fica no hotel de luxo e resolve compensar isso enganando o povo. Não dá. Olha aqui, na terça-feira eu volto, tenho um bom fim de semana e até lá. Tomou posse hoje o novo secretário de coordenação das subprefeituras, Luiz Antônio Medeiros, do PDT. Faltando pouco mais de um ano para o início da campanha eleitoral, o prefeito Fernando Haddad vem promovendo reformas no secretariado, de olho no apoio de aliados. O sindicalista e ex-deputado federal vai comandar a pasta que controla 32 subprefeituras. Luiz Antônio Medeiros vai administrar os contratos para cuidar das praças, da reforma de calçadas, da drenagem, da limpeza. Assume no lugar de Ricardo Teixeira, do PV, envolvido num processo por improbidade administrativa. É fundamental nos articularmos em torno de valores humanos e éticos defendidos por esta gestão do prefeito Haddad e pelo nosso partido, meu partido, o PDT. Durante o discurso, o prefeito Fernando Haddad se referiu ao partido de Medeiros e à expectativa de uma aliança. Estamos muito honrados que vocês, a partir de hoje, compõem o secretariado deste governo. Espero que seja uma aliança duradoura em proveito do interesse público do cidadão paulistano. A aproximação com o PDT e também a intenção que vem sendo demonstrada de abrir espaço para outras legendas na prefeitura vem sendo interpretadas como uma atitude de Haddad para angariar aliados e apoio à candidatura dele à reeleição no ano que vem. Um dos primeiros gestos nesse sentido foi visto no começo do ano, quando Haddad trouxe para a Secretaria de Educação um nome cotado para ser um forte rival dele nas urnas. A parceria com Gabriel Chalita teria garantido a vaga de vice para o PMDB, numa articulação que teria começado entre o ex-presidente Lula e o vice-presidente da República, Michel Temer, que, apesar disso, tem defendido a candidatura própria do partido dele na disputa. Greve dos professores da rede estadual de São Paulo chega ao fim após 92 dias. Foi a paralisação mais longa da história da categoria. Os professores estaduais se reuniram no vão livre do MASP na Avenida Paulista agora à tarde. De acordo com a POSP, 8.000 manifestantes participaram do ato. Para a PM foram 1.000. Os que são pela suspensão da greve. A
categoria reivindicava aumento de 75,33% como equiparação salarial a outras categorias com formação equivalente. Mas o governo do estado diz ter dado reajuste de 45% no acumulado dos últimos 4 anos. Além disso, diz que parte da categoria receberá até 10,5% de aumento, de acordo com o desempenho em avaliação. No último balanço aqui da Secretaria Estadual de Educação, a adesão à greve era considerada baixa. Segundo o governo, 96% dos professores não aderiram ao movimento. A secretaria diz também ter colocado 35 mil professores substitutos para garantir o funcionamento das escolas. A paralisação também perdeu força com a decisão da Justiça que autorizou o desconto dos dias parados. Estender mais é prejudicar os professores, então é uma questão de responsabilidade com aqueles que estão até agora, né, para que voltem às escolas, deem satisfação para os alunos, e a gente também teve o comprometimento do governo em nos atender após o final da greve. Então a gente vai ser atendido essa semana. A greve dos professores teve momentos de tensão. No dia 23 de abril, um grupo tentou invadir a Secretaria de Educação no centro de São Paulo. Houve confronto. A polícia usou spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo. Os professores revidaram com pedras. Ninguém conseguiu entrar no prédio, mas quase todos os vidros da portaria principal da secretaria foram quebrados. No ato da semana passada, na Avenida Paulista, houve briga entre os manifestantes. Um incêndio de grandes proporções atingiu ontem à noite uma fábrica de pneus no ABC Paulista. Os bombeiros precisaram de quase 1 hora para controlar as chamas. O fogo atingiu uma subestação de energia dentro da unidade da Bridgestone, em Santo André. As chamas podiam ser vistas à distância. Com medo, os funcionários do turno da noite tiveram que correr para deixar a fábrica. A empresa diz que ninguém ficou ferido no tumulto. Os bombeiros precisaram de cerca de 1 hora para controlar o incêndio. Hoje, os funcionários foram dispensados, já que a subestação que pegou fogo é responsável pelo abastecimento de 90% da empresa. Em Salvador, no Congresso do PT, o ex-presidente Lula exorta os militantes a ajudar as finanças do partido e afirma que, se precisar, o PT deve pedir doações empresariais de cabeça erguida. A proposta da cúpula do PT de proibir doações de empresas dividiu o partido. Uma parte quer manter a possibilidade de receber recursos da iniciativa privada. A expectativa é que o debate seja transferido para o Diretório Nacional em razão da falta de consenso entre as lideranças. Não é que a gente nunca mais vai poder precisar, se precisar da mesma cabeça erguida que a gente dá os nossos R$10, a gente vai pedir. Mas não podemos depender só disso. Temos que depender de nós. Ontem à noite, na abertura do Congresso, a presidente Dilma Rousseff defendeu o ajuste fiscal promovido pelo governo e pediu o apoio do PT. O PT é um partido preparado para entender que muitas vezes as circunstâncias impõem movimentos táticos para a manutenção do objetivo mais estratégico. No nosso caso, a transformação do Brasil em uma nação desenvolvida, menos desigual e mais justa. Esse governo não pode prescindir do apoio do PT. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a relação do PT e o governo Dilma. Reunido em Salvador, o Congresso Nacional do PT, instância máxima do partido, foi convocado com o propósito de encontrar novos rumos para a legenda. Mas, no fim das contas, esse congresso está servindo apenas para mostrar a falta de rumos do PT. Há 3 grandes problemas no caminho da legenda. Uma crise moral, uma crise econômica e uma crise de identidade. E não se viu nesse congresso do PT nada que se pareça que possa ser chamado de solução. Sobre a crise moral, o PT sustenta que foi graças aos seus governos que as investigações foram destravadas no Brasil. Mas no mesmo Congresso, oferece a João Vacari Neto um desagravo com direito a 3 minutos de aplausos para o tesoureiro preso na Operação Lava Jato. O partido perde o nexo nessa matéria moral. Sobre a crise econômica, a gestora da crise, Dilma, pediu ao partido que não a deixe só. Diz que o momento é difícil, mas é que é nas horas difíceis que o governo sabe com quem pode contar. E ela espera contar com o PT. Rui Falcão, síndico do partido, diz que tudo bem, mas que o PT não acredita
numa política econômica que seja recessiva, que ofereça juros escorchantes e que acabe resultando em desemprego. Só faltou gritar no microfone, fora Joaquim Levy. E Lula, no banco de reservas, faz o papel de animador de auditório. Ele ataca a imprensa, ataca os adversários, admite que a situação piorou, que a inflação voltou, que os índices de desemprego pioraram um pouco, mas diz que recebeu de Fernando Henrique Cardoso uma situação muito pior. Como se falar mal do antecessor a essa altura dos acontecimentos fosse resolver os problemas que o PT criou para si mesmo. Em essência, o que há é o seguinte, um partido que não se reconhece no seu próprio governo. Ao mesmo tempo, o PT sabe que não pode virar as costas para Dilma Rousseff. Sem lideranças alternativas, o PT sonha com a volta de Lula. E sabe que se Dilma Rousseff resultar num desastre muito grande, não haverá Lula em 2018. Boa noite. O tempo mudou nesta sexta-feira aqui na faixa leste paulista e até agora fez frio, viu? Com o tempo nublado, as temperaturas não ultrapassaram os 20 graus aqui na cidade de São Paulo. Para o final de semana, o sol aparece de novo e volta a valer aquela previsão de frio à noite e calor durante a tarde. Vamos à previsão completa com Mariana Armentano. O ar polar continua mantendo as temperaturas bem baixas no Rio Grande do Sul amanhã. Há chances, inclusive, de geada na campanha gaúcha, ali no extremo sul do estado. E como a gente vê no mapa, há previsão de chuvas até de forte intensidade, desde o norte do Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul. Na faixa norte do país, as pancadas mais volumosas vão atingir o oeste do Amazonas e o norte do Amapá. No litoral nordestino, o sábado vai ser de praia e, se chover, vai ser só para refrescar o calor, de até 29 graus em Salvador, 30 em Recife e 32 em Fortaleza. No sul do país, as temperaturas ficam mais baixas. A máxima não passa dos 24 graus em Curitiba, 22 em Florianópolis e faz só 18 graus em Porto Alegre. Aqui em São Paulo, o sol predomina em todo o estado e faz calor à tarde em várias cidades do interior. Os termômetros chegam a marcar 32 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 33 em Votuporanga e 31 graus na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto. No litoral, vai dar praia e faz até 30 graus em Santos amanhã. Em toda a faixa leste, o que inclui a capital, o sábado ainda vai amanhecer com nuvens e névoa. Mas ainda pela manhã o sol aparece forte e predomina o dia todo e até esquenta, viu? Os termômetros batem na casa dos 27 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Já na segunda-feira o tempo volta a mudar, o dia fica chuvoso e a máxima prevista fica só em 23 graus. Por muitos anos, São Paulo só teve um único museu, a Pinacoteca do Estado. É o mais antigo e também guarda um dos mais importantes acervos da arte brasileira, em um prédio projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo. Mesmo em um ano de crise e cortes no orçamento, a instituição promete novidades e muitas comemorações, já que completa 110 anos. Por tudo isso, a Pinacoteca é cara de São Paulo. Paredes está toda a trajetória da arte brasileira. Retratos da realeza em telas cuja autoria é desconhecida. As grandes estrelas da coleção são as obras de Almeida Júnior, um dos precursores da temática regionalista. Eu acho que é uma referência, quer dizer, eu particularmente gosto muito dele. Eu lembro que eu tinha um professor na ECA que dizia assim, todo cidadão de São Paulo tem o direito de entrar na Pinacoteca para ver o caipira picando fumo. Eu acho que isso é um direito do cidadão. Mas há muitos outros tesouros dos séculos 19 e 20, incluindo os modernistas como Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Cândido Portinari e Alfredo Volpi, instalados na Estação Pinacoteca, o prédio vizinho que abrigou armazéns da Estrada de Ferro Sorocabana. Pinacoteca é a palavra que define o lugar onde se guarda os quadros. Mas esse prédio é muito mais que um guardião da arte brasileira.
O projeto é do arquiteto Ramos de Azevedo. O prédio foi aberto em 1900 para ser o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. E uma curiosidade que pouca gente sabe: a obra ficou inacabada. Faltaram o reboco das paredes, por isso o tijolinho à vista, e uma grande cúpula que seria instalada aqui sobre o pátio central. Nos anos 90, o prédio foi modernizado, sem perder as características históricas, o que possibilitou a chegada de grandes exposições. Uma das últimas, de Ron Weck, teve o maior público da história, 400 mil pessoas. Que você faz de tudo, você aproveita a vinda pela própria estação de trem, você tem toda essa questão da recuperação arquitetônica, tem as exposições permanentes, né? E as itinerantes, que são bastante boas. Para 2015, o novo diretor, o professor da USP, Tadeu Chiarelli, promete exposições especiais em comemoração aos 110 anos e diz que os cortes de 15% no orçamento não vão afetar o trabalho educativo, de restauração e de difusão cultural que a Pinacoteca sempre realizou. Eu acho que a questão já foi superada. Na medida do possível, a ideia não é apenas mostrar artistas contemporâneos significativos, importantes para a história da arte no Brasil, mas também fazer uma revisão da própria história da Pinacoteca, porque eu acredito que o público deva saber dessas características da instituição, que afinal de contas é dele. Bandidos explodiram um caixa eletrônico dentro do shopping Jardim Sul, no Morumbi, hoje de manhã. A polícia foi acionada por volta das 6 horas da manhã e agentes do Esquadrão Antibombas do Grupo de Operações Táticas Especiais foram enviados ao local por causa de um artefato suspeito deixado para trás. O shopping fica na Avenida Giovanni Gronchi. Segundo a polícia, os bandidos entraram pelo estacionamento e destruíram um caixa do Banco do Brasil, que fica no subsolo. Os criminosos ainda teriam tentado explodir um segundo caixa, sem sucesso. Não foi informado se os bandidos conseguiram levar o dinheiro do caixa. Ninguém foi preso. Itália suspende novamente a extradição de Henrique Pizzolatto. De acordo com o Ministério da Justiça brasileiro, a Justiça italiana aceitou um novo recurso da defesa do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que respeita a decisão, mas que o Brasil quer a extradição de Pizzolatto. Ele foi condenado no processo do mensalão petista a quase 13 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a imagem do Brasil no combate internacionais a crimes de corrupção. Prisão de dirigentes da FIFA exibe a força da cooperação internacional contra a corrupção, que também coloca na alça de mira cartolas do futebol brasileiro. Eu entrevisto hoje o jurista e professor Walter Maierovitch, que foi desembargador no Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu agradeço muito estar conosco nesse momento em que o país acompanha resultado de investigações que expõem a corrupção deslavada nos mais diferentes setores, não só aqui, mas também no cenário internacional. E eu começo com esse caso da FIFA, que foi surpreendente, né? Depois de tantos anos, a mesma direção, ali tranquila, no comando do futebol internacional, aí é surpreendida com o resultado das investigações feitas nos Estados Unidos e que foram divulgadas e levaram à prisão tantos daqueles dirigentes. A minha indagação é: qual foi o fator de destaque que no desmonte daquele esquema de corrupção que estava tão confortável e agindo há tanto tempo? Olha, a partir do momento que o crime não observa mais limitações de fronteiras, então o criminoso, o delinquente, pega dinheiro aqui e lava em outro país. Isso fez com que as Nações Unidas percebessem a necessidade da cooperação internacional, tendo em vista essas atividades criminosas.
essa cooperação criminal é fundamental, até porque a criminalidade é transnacional. Agora, os países cada vez mais ou procuram tratados ou aderem a convenções das Nações Unidas ou da União Europeia, mas também, e aí é importante, e o brasileiro já começa a sentir isso, os acordos bilaterais. E o Brasil não avança muito nisso. O Brasil é signatário de tratados e acordos de cooperação contra a corrupção? Sim, das Nações Unidas. Das Nações Unidas. Sim. Agora, veja, o que há necessidade, esses acordos bilaterais são importantíssimos. Esse caso da FIFA resulta de um acordo entre a Confederação Helvética, Suíça, e os Estados Unidos, a permitir plena cooperação, prisões e extradições. Então, e mais do que isso, mostra, se a gente olhar para os Estados Unidos, desde 63, com John Valak, se percebeu, e era o procurador-geral Kennedy, se percebeu que a delação premiada era importantíssima. E se a gente olhar no caso FIFA, nós vamos ver que nos Estados Unidos, um grande gerente da CONCACAF, aquele que se apresenta um robusto, vamos chamar assim, o que ele começa a fazer? Delação. E tem um brasileiro que também faz delações, que é o J. Ávila. Então, não só esse Chuck Blazer, mas também, então se começa a montar o quê? Um quebra-cabeça. E vão se juntando peças. E num certo momento de amadurecimento, vem a cooperação internacional, esse tratado bilateral, e oferece o quê? Prisões. E outra coisa, e aí já tem um grande problema, a possibilidade, por exemplo, de se aguardar extradição em liberdade, em certos casos sim, mas e o brasileiro, no caso, o Marinho? O que acontece? Lá na Suíça, a fiança é altíssima. Então, o que existe é que aquele que prestar a fiança tem que mostrar também a origem do dinheiro. Então, ele fica numa sinuca de bico, porque ele pode fazer prova contra ele mesmo. Tá? Então, veja como começam a funcionar as coisas. E o Brasil ainda está para trás, a ponto de, no caso Batiste, se descumprir deslavadamente um tratado de cooperação bilateral, quer dizer, um acordo. Bom, então foi interessante já trazer para o Brasil, né? Porque as denúncias desses envolvimentos com o mesmo personagem que foi mencionado aqui, o próprio Marinho, aqui no Brasil, denúncias não foram poucas no comando do futebol brasileiro. Mas, de qualquer forma, existe uma blindagem àqueles que estejam em instâncias de poder. Isso é próprio, é comum, é frequente em todos os países do mundo, é uma característica bem nacional, de que é muito difícil ultrapassar a barreira de proteção para quem ocupa a presidência. Eu não estou falando só de universo político, mas estou falando desse mundo do futebol, do mundo dos negócios. A Polícia Federal tem promovido ações e também está mostrando os esquemas de lavagem de dinheiro, de crimes financeiros. Né? Que blindagem é essa? É a nossa lei que tem brecha, que é falha, ou é uma cultura? Era uma cultura que está sendo mudada, está sendo até por causa dos exemplos nacionais, fora do Brasil. Então, a nossa legislação nacional precisa se modernizar. Veja bem, Maris, o presidente atual da CBF, ele saiu rapidinho lá da Suíça. Tá? Voltou para o Brasil. Por quê? Porque aqui ele não está blindado. A Constituição brasileira não abre exceção nenhuma quanto ao brasileiro natural. Não pode ser extraditado. Esse é um ponto.
Agora, veja o que acontece com o outro, com o Ricardo Teixeira, que tinha residência e domicílio nos Estados Unidos e caiu fora também rapidamente. Por quê? E vai ficar no Brasil, porque aqui não tem extradição. Isso está mudando e mudando muito. Veja que a Colômbia, com relação aos grandes narcotraficantes, já admite a extradição de narcotraficantes. Isso vale para o caso agora do Pisolato? O caso... Que é a decisão da Itália de aceitar a extradição e devolvê-lo para o Brasil? E a decisão da Itália é muito sábia, no sentido de qual é a cidadania dele prevalente. Onde ele mora, onde estão os negócios dele, ele fala bem a língua. Quer dizer, mesmo tendo dupla nacionalidade, o que prevaleceu... Foi a brasileira, que é evidente. Que é onde estava a vida dele. Onde estava a vida dele. Então, tudo isso mostra a necessidade do Brasil elaborar acordos e cumprir, veja que voltamos ao Batiste, e cumprir. Mas para quê? Para realizar prisões em outros lugares, para que as penas possam até ser cumpridas em outros lugares onde tem, e para a gente olhar esse problema da extradição. É bom para o Brasil proteger um narcotraficante? É bom para o Brasil proteger um corrupto, lembrando que a corrupção... Condenado no país dele? Que a corrupção é delito que ofende o Estado democrático de direito, não é qualquer crime. Tanto é que existe até um grupo europeu de países que agora se abriu para outros, está lá os Estados Unidos, a Rússia, para trocar informações rapidamente. E o Brasil precisa amadurecer, saber trabalhar com esses institutos novos. E está avançando nesse sentido? Está avançando, mas também o que existe quando há um avanço do instituto? A necessidade de se profissionalizar, de se especializar, senão começa a sair besteira. Por exemplo, o juiz que houve um delator, numa fase extraprocessual, de repente repete, então ele é inquisitor e é juiz. Então nós precisamos desse tipo de aperfeiçoamento, mas especialmente o problema de bloqueio de dinheiro. Crime organizado, basta ver aí FIFA e etc. Veja o que eles conseguiram a blindagem. O Brasil, veja a CBF, vamos ser bem claros, bem transparentes, no sentido de que, olha, é uma entidade privada. Como uma entidade privada, usa o nome do Brasil, usa tudo e fica blindado, quer dizer, não se pode entrar lá dentro para ver o que eles estão fazendo. E onde tem até dinheiro público, basta a gente lembrar a Copa do Mundo, né? Avançamos, mas ainda há um longo caminho a percorrer para atingir esses níveis que nós estamos vendo que outros países já chegaram nesse trabalho de aprimoramento e de cooperação internacional no combate a esse gravíssimo crime que o senhor destacou tão bem, da corrupção. Muito obrigado, doutor Maierovic. Obrigado. Uma boa noite. Neste momento, a Avenida Paulista, no sentido Consolação, está totalmente bloqueada por causa de uma manifestação. O ato está sendo acompanhado pela Polícia Militar e pela CET. E os manifestantes protestam contra a corrupção. Portanto, os motoristas devem evitar essa região. Integrantes de uma organização não governamental que atua no litoral paulista costumam ter muito trabalho nesta época do ano. Veterinários e biólogos são requisitados para cuidar da saúde de pinguins que se perdem no oceano e chegam às praias brasileiras precisando de cuidados. Hoje o dia foi de chuva na Baixada Santista e a praia fica assim, vazia. Todo mundo quer fugir do frio. E não só banhista. Esses aqui também ficam no cobertor para esquentar. Eles são pinguins que vivem na região patagônica do Chile e da Argentina. Nesta época do ano, costumam migrar para o Nordeste brasileiro. E aí você deve estar se perguntando, mas o pinguim não gosta de frio? Este aqui, não. A gente vai dar um banho nele, porque não dá para dar um banho nele agora. A temperatura dele está oscilando, ele não consegue controlar. A temperatura normal corporal deles é de 39, 40 graus. Essa é a temperatura legal. Então, tem animal que chega aqui com 33 graus. É para fugir do frio que este animal sobe o Oceano Atlântico em grupos. Só que os pinguins mais novos, estes aí de pouco mais de 7 meses, muitas vezes se perdem dos outros ou então se machucam no caminho. E aí eles encaram aqui, no litoral paulista. Foi a primeira semana de junho que começou a aparecer um monte de pinguim. Essa semana agora deu uma diminuída, mas a primeira semana era todo dia 5, 10 pinguins. Já deve estar em torno de uns 55.
É bastante pinguim encalhando agora em 2015. Em 2010 foi igual e o Jornal da Gazeta mostrou os corpos dos bichos em uma praia de Peruíbe. Já em 2014, foram poucos os pinguins que chegaram aqui. O motivo desta mudança ainda é desconhecido por cientistas. O certo é que, uma vez encalhado, o pinguim é trazido para esta ONG e recebe os cuidados necessários. A ONG Gremar é conhecida por resgatar outros animais marinhos e aves da Baixada Santista. E além de desnutridos, alguns dos pinguins chegam aqui também machucados. É o caso desse aqui, que está sendo medicado agora. O que ele teve? Ele chegou aqui pra gente com duas lacerações, uma na nadadeira e uma na barriga. Uma vez resgatados, os pinguins passam por várias fases de recuperação e tem que comer direitinho. Dá uma papinha rala um dia, no outro dia dá uma papa mais consistente. Em geral, eles ficam 5 dias tomando papa, depois começa o início do alimento sólido, né, que são os filés. Só daqui a alguns meses é que os pinguins vão voltar a nadar. E depois, em outubro, serão soltos no oceano, justamente na época em que o grupo da mesma espécie volta para a Patagônia. A gente fica muito satisfeito com o momento da soltura, porque é uma recuperação que a gente tem para todo mundo. A seguir, a preparação da seleção brasileira para a estreia na Copa América, neste domingo, contra o Peru. E na França, ex-diretor do FMI é absolvido de acusação de exploração de prostituição. Vários escândalos rondam Strauss-Kahn, que em 2012 desistiu de disputar a presidência da França. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o make-up anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. E make-up anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos direto para o comentário de cultura com o César Job. Cândido Portinari ganha uma exposição que revisita sua obra na Galeria Almeida e Daly. São 35 pinturas, todas consideradas emblemáticas, escolhidas a dedo por Denise Matter em fundações e coleções privadas de várias capitais. O foco da mostra surgiu da pesquisa da curadora sobre 2 acontecimentos marcantes do modernismo no Brasil. O 38º Salão de Belas Artes no Rio, em 1931, e a Exposição de Arte Moderna de 1944 em Belo Horizonte. Portinari teve papel decisivo nos 2 eventos, tornando-se protagonista da expansão do modernismo no país. Na mostra, há várias obras que estiveram nas 2 exposições históricas. A galeria e a curadora estão revisitando a arte moderna brasileira. Nos últimos tempos, montaram exposições de Volpe, Guinhar e Willis de Castro. A mostra de Portinari abre na quinta-feira e fica em cartaz até 15 de agosto. A Parte, Feira de Arte Contemporânea, está em cartaz até domingo com uma edição especial e compacta no 3º andar do Shopping Cidade Jardim.
A parte, no formato conhecido, acontece só em novembro. Nesta estão reunidas apenas 13 galerias, quase todas de São Paulo. O foco é um garimpo de uma arte não obrigatoriamente feita por jovens, mas acessível aos novos colecionadores. E foi anunciada a programação do Festival de Inverno de Campos do Jordão, o mais importante evento de música erudita da América Latina. A abertura oficial será no dia 4 de julho, com um concerto da OSESP e coro, sob regência de Marinha Alsop. No programa, Os Planetas, de Host. Dentre as 75 atrações deste ano, destaque para solistas convidados, como o trompetista venezuelano Pátio Flores e o clarinetista e maestro britânico Michael Collins, além de conjuntos de câmara como o Brodsky Quartet de Londres e o Duo Assad. Por medida de contenção de verbas, todas as aulas e workshops dos bolsistas serão realizadas na Sala São Paulo, aqui na capital. Boa noite. E o nosso comentarista César Job irá receber o título de cidadão paulistano pela contribuição ao jornalismo e à cultura da cidade de São Paulo. A cerimônia, que é aberta ao público, vai acontecer na segunda-feira, às 11 da manhã, no Museu de Arte Moderna. E voltamos a falar sobre a manifestação na Paulista. A repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Fernanda. Estela, é uma pequena manifestação, um pequeno número de manifestantes aqui na Avenida Paulista. Eles interditam nesse momento a faixa de ônibus e uma das faixas centrais aqui no sentido da Consolação. O que chama a atenção nessa manifestação é o grande efetivo policial. Posso arriscar dizer que tem mais polícia até do que manifestantes. Esses manifestantes aqui gritam palavras de ordem contra a realização da Copa do Mundo aqui no Brasil no ano passado, pedem a soltura de presos nas manifestações contra a Copa do Mundo e também falam palavras de ordem de anarquismo. A gente não vê mascarados, mas são manifestantes aí que acabaram trazendo aqui para a Avenida Paulista aquela tropa do braço, policiais que utilizam um uniforme especial. Por enquanto, só o bloqueio no trânsito mesmo, não há violência ou hostilidade por enquanto. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernanda. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Seleção brasileira estreia neste domingo na Copa América. O adversário é o Peru do ex-corintiano Paulo Guerreiro. Celso Cardoso. Ex-corintiano e agora flamenguista. Guerreiro, sem dúvida, é o principal jogador da seleção peruana. Nada, entretanto, capaz de tirar o favoritismo brasileiro na estreia. Seleção que luta para recuperar o prestígio perdido com o vexame da última Copa do Mundo. E mais uma vez o filme se repete na seleção brasileira. Copa ficou para trás e novamente ele chega para renovar a equipe. Em 2006, a eliminação para a França no Mundial fez com que Carlos Alberto Parreira caísse. Dunga assumiu e, verdade seja dita, fez um ótimo trabalho até aquele fatídico jogo contra a Holanda em 2010. No ano passado, Felipão foi quem caiu. Dunga retornou e outra vez o treinador da seleção tem na Copa América uma forma de justificar uma volta que para muitos não deveria ter acontecido. Em 2007, muito mais questionado do que hoje, Dunga segurou a bronca e levou o Brasil ao título com uma vitória cachapante sobre a Argentina na final do torneio. Agora ele tenta repetir o feito, até porque aquela foi a última Copa América conquistada pela seleção. A missão de Dunga tem alguns obstáculos bastante complicados. O primeiro deles, já na fase de grupos, é a Colômbia de James Rodrigues, artilheiro da última Copa e candidato a craque do campeonato. Caso avance às quartas, aí é só pedreira. O anfitrião Chile, com Vidal, Alexis Sanches e, por que não, Valdívia. O sempre competitivo Uruguai, sem Luisito Soares, mas com o Edson Cavani. E, claro, a Argentina, com seu super ataque de Carlitos Tevez e Lionel Messi. 8 anos depois, Dunga voltará ao banco de reservas para disputar novamente uma competição oficial pelo Brasil. Tomara que este filme tenha o mesmo final para a seleção. Copa América que começou ontem e tem jogo logo mais, né, Celso? México e Bolívia se enfrentam daqui a pouquinho, 8h30 da noite em Santiago, partida válida pelo Grupo A. Mesmo grupo do anfitrião Chile, que não jogou bem, mas conseguiu vencer o Equador na abertura da Copa América. Veja os gols. Estádio Nacional em Santiago, gol só no segundo tempo. Vidal, cobrando o pênalti, fez 1-0 para o Chile.
O segundo gol chileno foi num contra-ataque depois de um passe errado do meio-campista equatoriano. Vargas, livre, definiu o placar. Chile 2, Equador 0. Celso, o Chile joga em casa, foi até bem na Copa do Mundo, perdeu nas oitavas de final para o Brasil. Tem alguma chance esse time chileno? Tem sim, se bem que decepcionou na estreia. O placar não diz que foi o jogo. O Chile esperava mais, venceu por 2-0, mas não apresentou aquele futebol vistoso que a gente esperava. Mas está entre os candidatos, assim como a Argentina, a Colômbia e o Brasil também, né? E a estreia do Brasil é perigosa contra o Peru? Não, me parece. Paulo Guerreiro? Não, me parece tranquila. Acho que é um dos jogos mais fáceis do grupo. Paulo Guerreiro e Gareca, né? Pois é. Aliás, Gareca, ou melhor, o Guerreiro que vai fazer dupla de ataque no Flamengo com o Emerson, quer dizer, uma dupla corintiana no rubro-negro. Mas sobre a Copa América, o Brasil não tem empolgado, tem mostrado apenas um futebol eficiente, sem muito brilho, mas contra o Peru não deve ter problemas não. Problemas talvez a seleção tenha quando passar para a próxima fase, que aí é jogo eliminatório e não pode falhar. Apesar da Copa América, o Brasileirão tem rodada normal neste final de semana. São jogos da 7ª rodada. 5 partidas serão realizadas amanhã. O Corinthians enfrenta o Internacional às 4h30 na Arena Itaquera. No mesmo horário, o Curitiba encara o Flamengo no Couto Pereira e a Chapecoense recebe o São Paulo em Chapecó. Às 9 horas tem Vasco e Cruzeiro em São Januário e na Ilha do Retiro o Sport enfrenta o Joinville. No domingo, 11 da manhã, a Ponte Preta recebe o Goiás no Moisés Lucarelli. Às 4 da tarde acontecem mais 4 partidas. No Allianz Parque tem Palmeiras e Fluminense. O Grêmio enfrenta o líder Atlético Paranaense em Porto Alegre e na ressacada tem o clássico entre Avaí e Figueirense. Não é um espetáculo esse calendário? É uma maravilha, nunca para. A data FIFA não existe. Não existe. Valeu, Celso. Até segunda-feira. Bom final de semana. Bom final de semana. Estela, é com você? Rei Felipe VI da Espanha retira o título de duquesa da irmã Cristina. Ela enfrenta acusação de crimes fiscais ligado aos negócios do marido. O título de duquesa de Palma de Maiorca foi dado a Cristina por seu pai quando ela se casou em 1997 com o ex-jogador olímpico de handebol Iñaki Urdangarin. Ele é acusado de fraude e desvio de fundos públicos na gestão da entidade beneficente da qual ela é sócia. Ambos negam qualquer irregularidade. Cristina deve ir a julgamento ainda este ano e será a primeira integrante da realeza espanhola a enfrentar os tribunais. Se condenada, ela pode pegar até 11 anos de cadeia. A decisão do rei Felipe VI acontece uma semana antes do primeiro aniversário da sua coroação e é mais uma medida para tentar recuperar a imagem da monarquia espanhola. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Quase todo mundo lembra da CPMF, certo? Era o chamado imposto de cheque, quando ainda se usava muito cheque. Mas era um imposto, na verdade, sobre movimentação financeira. Bastava fazer uma transação qualquer e a gente pagava o imposto sobre aquela transação. Até 2007, quando o Congresso acabou com o imposto. Na época, uma grande derrota para o governo Lula. Parte do governo Dilma e boa parte do PT querem que o imposto volte. No governo, o ministro da Saúde, Arthur Quiorio, disse hoje, todo animado, que o imposto deveria voltar, mas não seria cobrado da classe média nem dos mais pobres. Uma coisa muito difícil de fazer. Enfim, o dinheiro em tese serviria para financiar a saúde, que não tem mais de onde tirar dinheiro, pois o governo na pindaíba está cortando até pensamento gasto. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que não está nem pensando no assunto. Não que Levy não esteja à procura de dinheiro para tapar o rombo nas contas do governo. Mas Levy acha que o imposto é ruim, pois encarece o custo das empresas de forma desproporcional e muito ineficiente. Ontem, Levy e parlamentares discutiram modos de aumentar a arrecadação do governo, pois as contas ainda não estão fechando. Uma ideia é dar uma anistia para gente que mandou o dinheiro para fora do país de modo irregular, sem declarar. Se essa gente trouxesse o dinheiro de volta para o Brasil, pagaria imposto, mas não pagaria multas nem estaria sujeito a outras penas. Outra ideia, rejeitada pelos parlamentares, era cobrar um imposto novo sobre o setor de serviços, o que mais cresceu e cresceu até demais nos anos melhorzinhos da economia. Em resumo, o que dá para perceber é que o governo inteiro, seja qual for o ministro, está atrás de dinheiro. A arrecadação cai por causa da recessão e o gasto do governo cai muito pouco. Levy quer dinheiro para pagar dívidas, o ministro da Saúde quer dinheiro para dar um jeitinho mínimo na saúde. Algum imposto novo deve vir por aí, neste ano ou em 2016. Resta saber apenas quem vai pagar a conta. Boa noite.
Ex-diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, é absolvido no processo de exploração de prostituição. Por falta de provas, o tribunal de Lille, na França, absolveu Strauss-Kahn e mais 13 pessoas. Eles eram acusados de organizar orgias com prostitutas. Os advogados argumentaram que ele tem um apetite por sexo violento, mas não sabia que as mulheres das festas em hotéis de Paris, Lille, Bruxelas e Washington eram prostitutas. A absolvição aconteceu 4 anos depois de uma acusação de assédio sexual por uma camareira de um hotel em Nova York, que levou Strauss-Kahn a desistir de disputar a presidência da França. A acusação terminou em acordo com a camareira. Os detalhes não foram divulgados. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias na edição das 10. Até já. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, o querido Caçulinha comanda o musical no Todo Seu.